Olá, meu nome é Damares, sou professora de matemática. Vou estar trabalhando com vocês hoje através da resolução de exercícios. Vou estar trabalhando sobre conjuntos, operações com conjuntos. Então vamos lá, nós temos nesse primeiro exercício o conjunto A, B e C. E nós temos aqui algumas operações para serem realizadas com esses conjuntos. Então, fazendo aqui a união com B, o que seria união? Unindo os elementos de A com os elementos de B. Eu tenho 1, eu tenho 2. Percebam que eu tenho 1 no A e no B, porém eu vou colocá-lo apenas uma vez. 2, o 3 do B. 4 eu tenho tanto no A quanto no B, mas eu vou colocar também apenas uma vez. E o 5 no B. Então, essa é a união de A com B. Agora, eu tenho a união com C. Então, eu vou pegar o conjunto do A e os elementos do conjunto C e vou juntá-los. Então, eu tenho 1, 2, 4, os elementos de A e os elementos de C. 5, 6, 7, 8. Simplesmente juntei os elementos do conjunto A com o conjunto B. Conjunto B e C. B união com C. Vou pegar os elementos de B e unir com os elementos de C. Então, eu tenho 1, 3, 4, 5. 5 se repete, mas eu não vou repetir, né? Apenas uma vez que vou colocá-lo aqui. 6, 7 e 8. Então, eu tenho B união com C. Agora, eu tenho a interseção com B. Interseção é aquilo que eu tenho em comum, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 1, eu tenho no A e no B. O 2 eu tenho apenas no A, então ele não é interseção. Eu tenho 4, eu tenho nos dois conjuntos. Então, o 1 e o 4. O elemento 5 eu tenho apenas no conjunto B. Então, ele não vai entrar em A interseção com B. Agora, a interseção com C. Os elementos de A que eu tenho em C. 1 eu não tenho em C. O 2 eu também não tenho, 4 eu também não tenho. Aqui em C também não tem nenhum elemento em comum entre o conjunto A e o conjunto C. Então, eu digo que esse conjunto é um conjunto vazio. Eu represento dessa forma entre chaves ou eu represento uma bolinha com um risco cortado assim. Eu nunca represento o conjunto vazio assim, como muitos fazem. Essa forma é uma forma errada de representar conjunto vazio. Ou eu uso essa forma ou esta, nunca essa terceira aqui, ok? Então, vamos lá. Eu tenho B interseção com C. O B, eu vou pegar todos os elementos que eu tenho em comum no B e no C. O 1 apenas no B, o 3 apenas no B, o 4 apenas no B e o 5 eu tenho nos dois. Então, a B interseção com C é o elemento 5. Agora eu tenho a letra G aqui, A união com B, interseção com C. Bom, eu já resolvi a união com B. Quando eu tenho aqui, gente, eu vou resolver primeiro, eu vou resolver uma expressão. Uma expressão, eu resolvo aquilo que está entre parênteses primeiro. Então, resolvendo aqui a união com B, eu já tenho aqui, não vai ter essa necessidade de resolver, né? Nós já sabemos que a união com B é esse conjunto aqui. Então, o que A união com B, interseção com C. Então, seria esse aqui, interseção com o C. O que é interseção? Que eu tenho em comum.
Então, o que eu tenho em comum nesse conjunto e no C? Eu tenho apenas nesse, 2 também, 3 também, 4 também. O único elemento em comum é o número 5. Então, tudo isso aqui, essa expressão aqui, é igual a 5, o elemento 5. A interseção com C, interseção com B. A interseção com C, nós já calculamos aqui, é um conjunto vazio. Então, um conjunto vazio, interseção com B, o que eu tenho em comum? Deixa eu corrigir aqui, porque não é interseção, aqui é união com B. União com B. Então, se eu tenho, olha, a interseção com C é um conjunto vazio, união com B, então se eu tenho um conjunto vazio, união com o B, então eu tenho o B, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1, 3, 4 e 5. Prontinha essa resolução. Nesse exercício aqui, nós queremos a representação, através do diagrama, do complementar de A com relação a B. Então, nós sabemos que o complementar de um conjunto em relação a um outro conjunto é o que falta nesse conjunto, no caso, no complementar de A com relação a B, é o que falta em A para que ele fique com os mesmos elementos que contém em B. Então, nós temos o seguinte, se é o conjunto A, complementar de A com relação a B, eu tenho que B é o conjunto maior aqui. E o A é um subconjunto de B. Então, esse aqui é B e esse é o A. Então, se eu quero saber, eu quero representar quais são os elementos que eu tenho em B que faltam em A. Ou seja, quais são os elementos que faltam para que A fique com os mesmos elementos de B. Então, se esse aqui é o A, então tudo isso aqui que tiver aqui de fora, falta para que o A fique com os mesmos elementos de B. Então, qual seria a representação através do diagrama aqui? Então, tudo isso aqui que está colorido são esses que estão em B, mas que não pertencem a A, ok? Nesse exercício aqui, gente, nós temos o seguinte, nós temos que uma empresa, ela possui 26 funcionários. Desses 26 funcionários, todos possuem algum tipo de habilitação. Alguns possuem habilitação A, outros possuem habilitação B e alguns possuem a habilitação, as duas habilitações. Então, nós temos o seguinte, nós queremos saber quantos funcionários possuem habilitação A, quantos possuem habilitação B, quantos possuem habilitação A e B e outras ainda. Olha, primeira coisa, quantos funcionários possuem habilitação A? Vamos fazer o seguinte, nós já temos aqui, né? Quantos possuem habilitação A? 19 funcionários, ok? Quantos possuem habilitação B? 12 funcionários. Agora, quantos possuem habilitação A e B? Isso aqui, olhando somente nessa tabela, eu não tenho condições de determinar. Mas nós sabemos que existem funcionários que possuem as duas habilitações. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o diagrama. Aqui, os funcionários que possuem habilitação A e aqui os funcionários que possuem habilitação B. Eu
sei que 19 funcionários possuem a habilitação A. Eu sei que 12 funcionários possuem a habilitação B. O enunciado me diz que eu tenho 26 funcionários nessa empresa. Se eu somar aqui 19 com 12, eu vou encontrar 31. Então, o tanto que está excedendo aqui, olha, eu sei que são 26 funcionários. Então, esse número que está excedendo aqui, os 26, é o número de funcionários que tem as duas habilitações. Então, aqui, olha, 31 menos 26, que é igual a 5. Então, 5 funcionários possuem as duas habilitações. Então, seria a interseção aqui, né? Que possui os dois, tanto A quanto B. Agora, o problema quer saber quantos possuem somente A. Somente habilitação A. Como que eu faço para saber quantos são os funcionários que possuem somente habilitação A? Se eu sei que 19 possuem habilitação A e 5 possuem A e B, se eu tirar desses 19 os que possuem habilitação A e B, eu vou ter aqueles que possuem somente a habilitação A. Então, para descobrir isso, faria o quê? 19 menos 5. 19 menos 5 é igual a 14. Então, 14 funcionários possuem somente a habilitação A. Agora, eu quero saber também os que possuem somente a habilitação B. Quantos são os funcionários que possuem somente a habilitação B? Eu sei que 12 funcionários possuem habilitação B e que 5 funcionários possuem habilitação A e B. Então, para eu saber quantos funcionários vão ter somente habilitação B, é só eu fazer o quê? 12 menos 5, que são os que possuem A também. Então, 12 menos 5 é igual a 7. Então, 7 funcionários possuem apenas a habilitação B.